a imagem e semelhança do restaurada. Senhor. Eu não sei se eu compartilhei com você. Nós somos o visível do invisível. Isso, mas isso é fato. Entendeu? Aí o que acontece? O que acontece? Com o pecado, esta condição foi perdida. Mas nós continuamos ainda com a foto não revelada. Quer ver uma coisa importante? Sendo a foto não revelada. Quer ver uma coisa importante, pastor João? Quando a palavra de Deus fala, e esse é um versículo assim que confunde muitas pessoas, que nós comentamos isso ontem, que Jesus disse assim, eu vou para o Pai, né? E as obras que eu fiz, vocês as farão maiores ainda. Mas por quê? Porque aí não é mediante uma pessoa, mas é mediante o corpo da igreja, né? Agindo dentro, tornando visível o invisível, que é o Espírito Santo de Deus. E aí o próprio Deus agindo na terra através da igreja. Através da igreja. Né? E nós não podemos pegar isso para um ou para outro, para outro, monopolizar isso. Monopolizar o que muitos fazem. Ao invés de, por exemplo, eu quando cheguei aqui, a primeira mensagem que eu peguei no encontro de pastores foi isso aí, né? Efésios 4:17, que ele deu uns para dons, que os dons. Aí a igreja parou nos dons, mas o texto continua, que o propósito Deus me capacitou, me deu o dom de pastorear para ensinar, para formar as pessoas, não para eu ficar a vida toda pastoreando elas. E sendo servido pelas ovelhas. Porque hoje o que a gente vê é isso. Os pastores querendo que as ovelhas o sirvam. E o contrário é que é verdadeiro. O verdadeiro Deus chamou-nos para fazer o papel de Jesus. O que Jesus fez? Servi-las. Jesus serviu curando, Jesus serviu libertando. Mas não com a intenção de, por exemplo, de que elas fiquem sempre. Ensinaram elas também a serem como Jesus. Exato. Entendeu? Porque o final termina até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Qual que é a estatura do varão perfeito? É entregar a própria vida pelo outro. Exato. Cristo. Bom, eu acho que aí o evangelho, o verdadeiro entendimento do evangelho, ele começa a partir desse momento. Que você entende que não são os privilégios apenas que devem fazer parte, mas entender que é privilégio servir, é privilégio sofrer, é privilégio saber que tem afronta, né? Porque os próprios apóstolos, os discípulos, eles falaram assim, quem foi que falou assim? Paulo ou Pedro, né? Que se achou digno de sofrer perseguição por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Rapaz, é tremendo isso. É tremendo. Porque acontece o seguinte, por exemplo, nós estávamos conversando ontem, questão de posições, de títulos, né? Porque, na verdade, no reino, porque se você pensar nível de religião, aí você fica nessas disputas aí. Mas no reino não é assim. No reino de Deus, que Jesus falou, o princípio quem quiser ser o maior, seja o quê? Servo de todos. Serve. Entendeu? Seja o que serve. E servo, no caso, aí não é ser escravo, é servir. Servir com amor. E sem esperar nada. Sem esperar nada, vai fazendo. E essa é a função. Mas é aí que nós nos traímos. Por quê? Nós sempre temos uma expectativa de receber do que aquilo que nós vamos fazer, alguém vai nos retornar. Alguém vai nos retornar, entendeu? Mas e às vezes não retorna. Não retorna. Agora, o duro disso é que é o seguinte, é aquilo que nós falamos ainda há pouco. Nós esperamos que aqueles que receberam algo, eles também ofereçam algo, não para nós, mas em prol de outros. Porque tem aqueles que são gordos no reino de Deus. Eles recebem, mas ninguém bebe nada na mão deles, ninguém recebe nada da mão deles. Exatamente. E aí, eu confesso que eu acho que de água parada, eu falhei, eu acho que eu falhei em alguns pontos, porque eu não consegui
levar as pessoas a serem produtivas. Produtivas no reino. No reino. Ou seja, se esforçarem, né, para que outros pudessem conhecer a verdade. Né? Então eu acho que se você falhou em fazer discípulo, eu acho que você tem que rever. É a grande falha nossa na igreja hoje. Você vê que a igreja hoje, ela está literalmente assim, morta na questão de evangelismo pessoal. Entendeu? É difícil. A visão é agregar. A visão da maioria dos líderes é agregar, colocar dentro de um curralzinho, dentro de um ambiente de 4 paredes e falar então, assim, esse é o resultado do meu trabalho. Mas dali não sai nada. Porque cada um daqueles ali, Jesus tem que brilhar na vida de cada um. Se enchendo com membros de outra igreja. Fica aí nessa disputa aí insana de pegando membros de outra igreja, entendeu? A maioria. As grandes igrejas hoje, por exemplo, se encheu. Mas se encheu de quê? De gente crente. De crente de outra igreja. Entendeu? Não foi ninguém que eles ganharam. Entendeu? Já está cheia a igreja lá, mas por causa de quê? Por causa do nome. De outros crentes que foram lá por causa da fama dos famosos, mas não foram pelo Jesus, né? Que é o mais famoso. Deveria ser a proeminência, né? A proeminência O ímpio, o perdido continua perdido. Você sabe por quê? Veja bem, por que as pessoas não querem pregar para o ímpio? As pessoas não querem pregar para o ímpio porque muitas vezes... O que aconteceu quando Paulo passava por Éfeso? Né, que saía aquela pitonisa, a adivinha lá atrás dele. Aconteceu que ele desmascarou um espírito enganador que pregava a verdade, porque falava assim, esse que vos prega o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Saiu da boca de uma pessoa endemoniada. Quando Paulo se cansou daquilo, ele repreendeu o espírito. E quando ele repreendeu o espírito, aqueles que usavam daquela mulher para ganhar dinheiro pelas suas adivinhações, eles tentaram encarcerar, calar Paulo. Então hoje, quem quer sofrer algum tipo de afronta em prol do evangelho, por causa do evangelho? Qual líder quer? Aí eu vejo que é um apóstolo. Se a pessoa encara essa posição, né, de colocar o pescoço lá para ser cortado, então eu vejo, não, esse cara ele tem aí um selo. Mas é uma das coisas que eu vejo, por exemplo, na vida de algumas pessoas, é essa questão. Porque muitas vezes nós achamos assim, aquele fulano de tal ali, tá, aquele pastor, aquele ministério, aquele é com sucesso, porque só recebe elogio. Mas Jesus põe um outro parâmetro dessa questão. Ele falou, ai de vós quando todos vos louvarem. Isso é bom, hein? Aí ele fala no final assim, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e falando mal de vocês. E vos injuriarem. E falando, mentirem, falei calúnias a respeito de você. Né? Porque assim perseguiram os profetas. Agora você vê, se falar mal de qualquer, de uma proeminência hoje, humana, ele vai lá e revida. Exatamente. Né? E o apóstolo Paulo ainda cita uma outra coisa ainda, numa das cartas de Coríntios, vai lá. Vamos falar. Ele fala sobre os irmãos que iam a juízo, levavam as questões dos cristãos ao juízo humano. E ele fala assim, vocês vão julgar os anjos, vocês vão julgar as coisas espirituais e não são dignas de julgar as coisas entre vocês mesmos. Por que aquele que está ficando no prejuízo não assume o prejuízo? Tem que assumir o prejuízo, pastor. E aí é duro de engolir esse sapo, meu irmão. É duro de engolir esse sapo. É o reino, né? Aí, ó. Nossa, aí não. Aquele negócio lá eu quero, mas Jesus amado. De Jesus, meu querido. Rapaz, é isso aí. Você está fazendo um papel aqui você está me servindo, né? Eu acho que você está com mau interesse. Você está querendo ser visto como grande no reino de Deus, né? E de fato você o é. Glória a Deus. Glória a Deus.
Mas Jesus é tremendo, rapaz, porque ele mostra a contramão do negócio, o peso do negócio, e fala assim, ó, você vai sofrer, mas não se preocupe não, você vai sofrer com alegria, você vai sentir prazer na perseguição. Eu fico imaginando Estevão sendo apedrejado, e ele olhando assim, ele olhou para o alto e viu os céus abertos. Mas, pai, você vê... pastor, olha só, olha a grandeza dessa revelação. Aqueles que foram queimados na fogueira, na Inquisição. Eu penso, é uma coisa tão tremenda isso, eu penso que Deus tirou o calor do fogo. Assim, para eles. O fogo queimou eles, mas eles não sentiam aquela dor, porque o gozo eu vejo, talvez essas pessoas que morrem assim... Porque Deus muda. Porque Deus muda ali. Muda a circunstância. Você está no meio do desespero, mas você não desespera. Não é tremendo isso? E não é essa a palavra que Deus tem nos chamado? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Entendeu? E por que a gente acha que não vai vencer? Eu, por exemplo, o que Deus tem colocado no meu coração é a gente realmente ir por essa tecla, por essa direção, esse é o caminho, né? De levar as pessoas, as ovelhas, os membros, né? A viverem o reino. Por exemplo, eu cortei aquelas mensagens, entendeu? Tipo assim, o cego de Jericó, aí você tem que, primeiro, confiar, segundo ponto, clamar, terceiro ponto, tomar a decisão por Jesus, entendeu? Entendeu? Não é isso. Não, a grande mensagem você tem que ser igual a Jesus, meu querido. Você entendeu? Você não tem que estar clamando a Jesus, você tem que ser igual a Jesus. Pois ele foi, ele morreu, sacrificou para que eu e você fôssemos como ele. Mas o que assusta as pessoas? Eu falei, mas Jesus foi para a cruz e eu não quero ir para a cruz. Não, mas ele foi para a cruz exatamente para mim não precisar mais ir. Entendeu? Ele não falou, pega a minha cruz, ele falou, pega a sua cruz. A sua cruz, o que é? Qual que é a sua cruz? É você renunciar, né? Renunciar ao mundo, renunciar aos valores desse mundo e viver o valor do reino. Mas eu acho que esse discurso, aí é que está o negócio. O discurso é muito bonito, mas a prática ela é terrível. Por quê? Pastor, sem querer ser legalista, eu acho que hoje se a gente não consegue resistir a práticas comuns, a práticas simples, por exemplo, renunciar, né? A pessoa não fica sem o telefone dela 15 minutos. Mas não é isso. Mas vem cá, vamos começar a renunciar por coisas simples. Porque senão a gente vai renunciar aquilo que a gente tem que renunciar mesmo, que é frequentar o local de prostituição, dar mau testemunho, falando palavrões, fazendo aquelas coisas que o Espírito Santo, e são coisas rudimentares que o crente, quando se converte, ele automaticamente já sente que aquilo ali já não é mais o caminho dele. Agora, só que a aproximação de Deus, ela passa por prevalecer sobre aquilo que nós temos desejos e a gente não vê como desejo. Mas é o que todo mundo faz e nós fazemos junto, não vemos aquilo como pecado. Por exemplo, os amigos de Daniel não participaram do banquete do rei. Eles poderiam comer. Exatamente. Mas eles não comeram, eles preferiram abrir. Então, quer dizer, onde é que nós hoje estamos resistindo ao banquete de Nabucodonosor? Qual é o banquete? O banquete não se manifestaria por coisas simples, para depois a gente alcançar coisas maiores e a revelação vir? Mas daí você pensa o seguinte, por exemplo, quando fala eu vejo assim, quando fala em renunciar, não é eu ir para a clausura, me isolar, entendeu? Mas pelo contrário, como disse o Paulo, tendo como se não tivesse, usando como se não precisasse, se está casado como se não tivesse, entendeu? Essa é a condição, é você
E essa é a condição que Deus quer que nós vivamos. Entendeu? Vivamos para Ele. Mas não nessa condição, por exemplo, que muitos ficam, né? Por exemplo, eles oram para Deus dar um carro para ele, entendeu? Mas depois não deixam o irmãozinho sentar no carro dele, porque ele limpou o banco. Ah, não senta aí não, não dá carona pro irmão. Quer dizer, é dele o carro. Ele não usa para a glória de Deus. Entendeu? Aí ele compra um telefone, ele compra, sai o 8, ele quer o 10, ele compra o 10, aí pega o 8 e joga fora. Não dá pro irmão, não pega, não, toma aqui, irmão, vou te abençoar aí. Entendeu? O Deus deu para ele, né, a condição de comprar o 10, ele pega o 8 ou vende mais caro pro irmão. Você entendeu? Não tem aquela visão a pessoa toma. Nós temos muita posição, nós temos o ser humano tem a questão de é meu. E Deus não é. Aqui nada é nosso. Tudo é de Deus. E nós temos que usar para a glória de Deus. Entendeu? Abençoar, e abençoando. E aí vem o princípio de Jesus. Quanto mais você dá, mais você terá. Isso. Entendeu? Então, mais você dá. É o princípio dele. Passa por aí. Então. Mas eu ainda continuo pensando que é o seguinte: Deus nos testa nas pequeninas coisas. E as pequeninas coisas, muitas vezes, nós temos muita dificuldade. Por quê? Não parece que são pecado, né? Eu me recordo daquele texto quando Jesus ele desce do monte e encontra alguns discípulos sendo assediados ali por uma multidão. E ali tem um pai desesperado com um filho endemoniado. E os discípulos não conseguem expulsar aqueles demônios. Então Jesus ali ele toca num ponto crucial. Eu tenho que dar a mão ao palmatório, porque eu também me coloco nesse grupo de pessoas que não subiram para orar com Jesus, mas eles ficaram lá embaixo e eles não tiveram poder. Então Jesus fala ali que essa classe de demônios... jejum e oração. Quer dizer, e o que significa isso? Significa você abrir mão de coisas que são normais. Que alimento é normal. Mas não é. Né? Alimento, você não tem que comer mesmo? Eu me recordo de uma outra passagem que fala assim, quando Jesus está conversando com a samaritana, logo no princípio de João, parece capítulo 4 de João, 4 a 6, Então eu sei que os discípulos tinham saído para comprar comida, Jesus encontra com a samaritana, e ali já gera uma conversa... Não, obrigado. Uma conversa ali que cria um alvoroço, porque é um judeu pedindo algo para uma mulher e ainda mais samaritana. E os discípulos, o que eu quero enfatizar é que, além deles ficarem pasmados ali com aquela situação, eles foram comprar comida. Quem vai atrás de comida é quem está com fome. E quando eles voltam, eles veem Jesus conversando e em determinado momento eles falam assim, mestre, come. E Jesus responde para eles assim... Uma comida tem para comer? Exatamente. Que comida é essa que ele priorizou? Foi manifestar o reino, a vontade de Deus, para aquela mulher que estava no seu sexto marido e o que ela tinha agora já não era marido. Então, quer dizer, ele vai quebrando, ele vai estraçalhando tudo. Então, ele falou, não, esse negócio de comer é necessário. Mas o que eu estou colocando? É proibido comer? Não, não é. Mas é abrir mão de algo assim que é inerente. É o único pecado que o crente não observa. Não observa muito. Mas é aí que eu vejo o seguinte, embora tudo são princípios para você. Todo evangelho, pelo menos as cartas, elas foram escritas para nos exemplificar como se deve viver o cristão. Jesus é o modelo do cidadão do reino. Jesus não veio aqui, porque muita gente tem dificuldade de entender isso aí. Eles olham o que Jesus fez e o que Jesus ensinou, e ele fala, mas isso é só para os apóstolos, os líderes, né? Os homens de Deus, entendeu? Eu sou um miserável pecador, não consigo viver essa vida. Não. O exemplo que Jesus deixou, os ensinamentos deles, são todos práticos.
São todos ensinamentos de vivência para o cidadão do reino. Você quer uma coisa que a igreja até hoje ainda defende? Por exemplo, principalmente os dispensacionalistas, né? Aquela questão que Mateus 5, 6, 7, né? Que a gente conhece como a Constituição do Reino, né? Que são Mateus 5, 6, 7. Então, eles falam que aquilo ali é só pro milênio. Entendeu? Que aquilo ali é para viver no milênio, que aqui não tem jeito de viver. Por exemplo, no concílio, muitas vezes, nós tivemos uma discussão acalorada, e pastores ficando, não sei o que, porque, não, aqui ninguém é perfeito, aqui ninguém vai ser perfeito. Quem fala que é perfeito é hipócrita. Eles entram com esse papo. Mas então Jesus foi injusto. Isso desobriga eles de responsabilidade. Porque Jesus falou, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, peraí, sede santos porque eu sou santo. Então, se eu nunca vou ser santo, então Deus está sendo injusto. Vamos sintetizar aqui, dentro disso que você está falando, vamos sintetizar o fracasso. Vamos resumir o porquê do fracasso da igreja. Jesus, ele foi lá e fez e mostrou para os discípulos o que deveria ser feito. Como se deve viver. Exatamente. Então, quando Jesus subiu, aí nós vemos os discípulos repetindo, né, após ser revestidos pelo Espírito Santo, repetindo o que Jesus havia feito. Mas o grande problema hoje é que os pastores não repetem o que os discípulos fizeram e nem o que Jesus fez. E quando Jesus diz assim, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Pastor, hoje nós temos muito discurso bonito de pastor preparado, com PhD, com mais não sei o quê, com isso, com aquilo, mas se você vê, eu não tenho que ver, mas por que as pessoas estão atrás do discurso, mas não tem exemplo para seguir? Porque, veja bem, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não consagro, as minhas ovelhas vão seguir o que eu falo, mas não vão seguir o que eu faço. Porque eles não terão que seguir o que eu não terei nada do que eu faço para apresentar para eles. Porque se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não me sacrifico, automaticamente, como líder, eu estou passando para eles aquilo exatamente o que eu sou na realidade. Esse é um ponto. E entra uma questão importante aqui, entendeu? Que eu vejo como de suma importância. O que acontece é o seguinte: outro erro que nós cometemos é achar até essa condição. Aí que entra também, o discurso é bonito, mas a prática não é. Por causa de quê? Não devemos assim, para mim ter uma igreja assim, eu preciso me santificar, preciso ser cheio do Espírito Santo. Não, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas preciso ter a visão de que as minhas ovelhas também precisam ser cheias do Espírito Santo. Mas elas serão a partir do momento que o líder for. Exatamente. Porque a boca não fala do que está cheio o coração? Mas o que acontece não é isso. O cara vai se ensoberbecer, vai se... O santarrão. Ele fica cheio do Espírito Santo, fica lá no coisa lá. Mas Jesus fazia isso. Não sei se você viu um pastor... Não cita nome, não cita nome. Não sei o nome dele, não. Ele tá assim, ele fica assim, ó. Ele fica assim. Aí o irmão vem de lá correndo assim, ele vai... Aí o cara cai. Aí o cara vem, vai pular em cima dele. Mas isso é cenografia. O cara é coreógrafo, cena. Mas tem. Mas por quê? Para exaltação da pessoa. Jesus não batia no peito e falava, não, porque eu, pá. Não. Jesus, muito... Cara, o que acontece com muitos hoje? Deus dá uma palavra para ele abençoadora para a igreja e vai escreve um livro. E começa a vender livro. Mas eu acho que isso não é pecado, não. Não é pecado, mas só se ele estivesse exaltando, porque às vezes essa mensagem ela pode chegar onde a mensagem de outra maneira não chegaria. Mas a verdade é o seguinte, 90% hoje, assim, sendo bonzinho, entendeu? 90% hoje é assim, Deus dá uma mensagem, você olha assim e vê cifrão, vou publicar.
Entendeu? Não é a intenção de edificar. Bom, mas aí a gente já entra. Não é a intenção de edificar. É aí publicar e vender. Aí a gente já entra. Porque acontece na questão. Sabe quem que eu vejo assim? Eu vejo assim com uma boa. Mas eu posso falar que é bom. Entendeu? Eu vejo com um bom exemplo de coisa, do lado bom desse negócio, Deus te deu, você publica. Então, toda a mensagem dele, ele recebe, escreve, publica, vende R$1. Só para ajudar a publicação. Mas eu acho que é por aí. A intenção não é ganhar dinheiro, entendeu? Mas, mesmo que tenha outro, que a questão é o seguinte, a palavra de Deus, ela corta dos dois lados. Tem crente que ele investe em tudo quanto é tipo de tecnologia. Mas se ele tiver que investir em alguma coisa que vai edificar e vai ajudá-lo a firmar a sua fé, ele acha inapropriado gastar alguma coisa, ainda que aquilo ali levou papel, levou tinta, o tempo da pessoa que escreveu. Eu não vejo assim. Se fosse assim, então eu acho que toda a Bíblia tinha que ser dada de graça. Mas teve pessoas que foram lá, que estudaram, que fizeram a transliteração do original. Então é o seguinte, eu penso que se Deus deu a pessoa, a maneira como ela vai fazer ali é de responsabilidade dela. Mas eu vejo o seguinte, está faltando líderes que sejam exemplos para as suas ovelhas. E esse tempo agora é um tempo muito difícil. Eu vejo assim, Deus provando muitos ministérios. E às vezes eu louvo até a Deus pelo fato de o meu ministério foi interrompido. Então eu acho que foi tremendo o que Deus fez, porque suponhamos que eu estaria me tornando, ou estivesse me tornando um cego guiando outros cegos. Então eu prefiro que haja uma interrupção e uma reflexão e uma retomada do que seguir nesse caminho por causa do nome, por causa da minha dignidade. A minha dignidade vai para as favas. O que tem que prevalecer é a dignidade do nome de Jesus, e se Jesus não está fazendo através de mim, eu não posso usar o nome dele para poder enganar as pessoas. Porque ele tem que viver em mim. Em função do meu status. Exato. Eu não estou bem, mas eu vou fazer um jeito que eu fico na minha posição, não perco a minha imagem, tipo Saul, né? Não diga para eles que isso aconteceu, entendeu? Repite Saul, entendeu? Você falou bem. Ele já perdeu o reino, já foi cortado. Fica comigo para mostrar as aparências, para que eles não vejam que agora eu estou destituído. Pastor, se colocar em xeque a maior parte dos ministérios hoje, líderes, estão tudo vivendo de aparência. Não falo isso para julgar. Mas não falo isso para julgar. Falo isso porque eu vejo que Deus está desmascarando aqueles que estão usando o seu nome sem, contudo, terem o seu espírito. Porque a mensagem central que a igreja precisa voltar a ser restaurada na igreja é o reino de Deus. É a pregação da mensagem do reino. Ensinar o reino de Deus. Ensinar as ovelhas a viverem no reino de Deus. Você pensa bem, olha os nossos cultos aqui hoje. Olha os nossos cultos hoje. Por exemplo, vamos tomar um exemplo de uma família. Você acha normal, por exemplo, uma família, nós vamos sentar aqui para almoçar. Aí um começa a vomitar ali, o outro começa a cair aqui. Ué, isso é normal numa família? Pode ser que aconteça um dia. Mas isso não deve ser o natural. Uma prática normal. Uma prática normal de uma família. Entendeu? Mas não é isso que acontece na igreja? E que eles acham que o poder de Deus está aqui. Aí eles sentam para almoçar e um fica possesso aqui, o outro está liberto, está com demônio aqui. Aí é esse culto que eles acham que é o culto bom. Bom, eu tive uma experiência uma vez com a irmã, foi lá no Bar Cardoso.
A irmã chegou para mim um dia, era um culto de sexta-feira, a gente falava que o culto era um culto de libertação. Entendeu? Aí a irmã um dia chegou para mim e falou: ô pastor, eu fico aqui encabulado, por que aqui a gente não expulsa demônio? Aí eu falei: bom, irmã, só se for para expulsar vocês, porque só vem vocês. Mas por quê? Não tinha mais pessoas lá? Eu só ia os irmãos da igreja, entendeu? Não convidavam ninguém, não vinha ninguém de fora. Então, mas só se for para expulsar. Eu vou pastor, mas eu tô brincando. Mas só para ele entender a razão. Estava tendo falha, então, na evangelização ou no testemunho, as pessoas virem. Não é isso, o culto não é. Porque a igreja hoje, às vezes, a maioria das igrejas hoje é um pronto-socorro espiritual. As pessoas, se tem 1000 pessoas lá, não estou falando só de demônio, mas se tem 1000 pessoas lá, são 1000 pessoas com 1000 problemas. Um é desemprego, outro é enfermo, outro está com o filho preso, outro está com não sei o quê, se reúnem naquele local, entendeu? Os 1000 problemas ali. Tá entendendo? E aí você vai em Atos dos Apóstolos, tá lá assim, Atos 2, da multidão dos que creram, era só o coração. O que eles eram um? Eu quero o que o Pedro recebeu. Eles conheciam Pedro, sabia quem era Pedro, né? Sabia que Pedro era aquele fraco, entendeu? Sabiam quem era ele, e de repente ele vê aquele Pedro lá cheio de glória. Em 2 meses, não foi seminário. Eu acho que eles ficaram mais impressionados com quem era Pedro e com quem Pedro havia se tornado. Exatamente. Porque querer ser igual a Pedro... eu quero que esse Pedro... Eu quero que isso que Pedro recebeu. Aquele Simão Elimas, o mágico, ele também queria ser igual a Pedro, mas só que ele ofereceu dinheiro. Ele queria comprar. Pois mas ele queria o mesmo poder. Entendeu? Então eu vejo que é o seguinte, nós precisamos entender que existe satisfação completa em Cristo e que todos os problemas que seja... Aí tem igreja que fala de seu problema sentimental é dia tal, seu problema financeiro é dia tal, o seu problema familiar é dia tal, o seu problema espiritual é dia tal. Não, todos os problemas se resolvem em Cristo. Em Cristo. E se você apresentar Cristo, os problemas automaticamente serão solucionados. Entendeu? Então, a multidão dos que creram no coração. Não é automaticamente serão solucionados, mas servirão para ti também. Às vezes Deus não resolve um problema de imediato. Não. Mas aquele problema, ele vai te lapidar, ele vai te ajudar a entender, que você também precisa crescer, você precisa ser paciente com os outros. Você precisa passar por aquelas dificuldades. Você já imaginou se Deus num passo embaixo resolvesse todos os problemas? Porque o que acontece é nós não cresceríamos. A igreja perdeu essa visão e se tornou uma prestadora de serviço. Eu vejo a igreja hoje como prestador de serviço. Vem pra cá que você resolve o problema. Não, aqui você resolve melhor, porque paga tanto, dá uma oferta. Ou aqui nós não cobramos uma oferta, entendeu? E fica nesse lenga-lenga, só tentando oferecer um serviço melhor, entendeu? Do que a outra. Sendo que, por exemplo, a visão correta era, primeiramente, como Jesus ensinou. Primeira coisa, você está com problema? Então, filho, você não deve ficar preocupado por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições conhecidas do vosso Pai Celestial. Busque, coloque, priorize o reino de Deus. E tudo isso aí que você está precisando vai te ser acrescentado. Não especifica Jesus, que hora. Em que tempo. O que acontece? Jesus está dando uma cidadania para a igreja, para as pessoas, que eles não entenderam até hoje.
Mas é porque estão buscando segundo o padrão humano. Padrão humano. Se eu paguei, né, e pagar no caso, ó Senhor, eu acredito no Senhor. Ó, eu fiz a oferta tal, eu fiz a campanha tal. Então agora só me dá de volta. Ela não está buscando o reino, ela está buscando o interesse dela. Mas esse é o padrão do mundo que a igreja estabelece. Porque acontece o seguinte, por exemplo, a maioria está nessa vontade. Eles vão para a igreja, são 1000, tiver 1000 pessoas, são 1000 vontades. Entendeu? E muitas vezes contrários até que o pai quer. E a mensagem é em cima da necessidade das pessoas e não em cima do que Deus mandou pregar. Porque às vezes Deus quer. Os problemas. Não, até porque é o seguinte, por exemplo, a mensagem era essa. Irmãos, vocês estão aqui querendo. Você está querendo emprego, está querendo curar, tal. Deus te manda dizer para você: coloque em prioridade o meu reino. E tudo isso vai ser resolvido. Essa é a mensagem. Agora vamos sintetizar para a gente finalizar aqui. Só para o que seria o reino? Aqui, só para você ver. Só para você ver como que isso é importante. Ageu 1 dá uma palavra assim, pesada para muitos crentes. Entendeu? Ele fala assim, ó. Vocês aí estão trabalhando, estão tentando ajuntar, construindo casas maravilhosas. Mas tudo que vocês ajuntam cai na peneira furada, sacola furada. Isso eu faço por quê? Porque cada um de vocês está buscando o seu próprio interesse. Interesse, exato. Entendeu? E deixando o meu reino. E separaram um tempinho lá para Deus. Deus até estava presente, porque tinha um tempinho, mas não era o principal tempo. Mas agora vamos colocar aqui o reino. O que seria viver o reino hoje? Primeira coisa, né? Priorizar a sua comunhão com Deus. Priorizar. Isso tem que ser prioritário. Prioritário. Quanto tempo você vai gastar? Não sei. Mas você tem que colocar no seu coração que, em primeiro lugar, Deus na sua vida, sua comunhão com Ele, é dele. Davi dizia assim, ó, em ti estão as fontes da vida. Entendeu? Em ti, é nele, é sua comunhão com Ele. Não é para pedir. Não. Entendeu? É para desfrutar com Ele. É para desfrutar. Conversar com Ele. Isso. Entendeu? Pai, bom dia Espírito Santo, bom dia Pai, bom dia, eis-me aqui, eu estou feliz para acordar hoje mais um dia, mais uma oportunidade de um dia, eu tenho 24 horas, Senhor, mostra-me o que eu preciso fazer, o que o Senhor quer que eu faça hoje, o que o Senhor quer que eu viva hoje. Isso. Então, é isso que Deus quer. Olha só que tremendo isso. Quer buscar o reino. Exato, o reino, entendeu? Porque, veja bem, todo reino tem um rei. E todo rei, ele se sobrepõe aos súditos. E ele sabe o que é bom para os súditos. Né? O reino de Deus é esse. Então Deus, as pessoas é como se o rei estivesse lá no palácio, ou na porta do palácio, e as pessoas se reunissem para ouvir o que o rei tem para dizer para eles. Né? Aí o rei fala, olha, que bom que vocês estão aqui, porque hoje nós faremos isso, teremos, aquele problema, né? Nós vamos resolver dessa forma, aquele outro dessa forma, aquele outro nós vamos esperar um pouquinho. Então Deus vai reinar a partir do momento que os súditos esperarem nele e aplicar aquilo que ele passou. Os princípios do reino. Exato, os princípios do reino. Quais são? O principal deles é o amor. Amor. É amar, perdoar. Mas eu estou aflito, estou depressivo. Mas, Senhor, seja o Senhor a cura da minha depressão. Seja o Senhor a cura do casamento que está desvalido. Seja o Senhor a cura da inimizade. A carne nunca vai pedir amizade. A carne vai pedir inimizade. A carne nunca vai pedir sacrifício, vai pedir prazer. Né? Mas aí o que acontece é o seguinte, por exemplo, a partir dessa comunhão, tudo isso vai fluindo. Jesus falou assim, ó, quem crer em mim, como diz as Escrituras, entendeu? Aí é do interior. Que vai fluir. Entendeu? Então, primeiramente, a resposta não vem de fora. Conhecer Jesus, primeira coisa, conhecer Jesus segundo as Escrituras. Segundo o que ele se mostra, o que ele se revela. E não a maneira como pregam ele.
mas a maneira como ele se revela na palavra. Bom, vamos agradecer a Deus aqui. Amém. Deus, em nome de Jesus, amém. Eu, pastor Aloísio, juntamente com o pastor João Guimarães, amém. Tendo essa conversa nesse momento, Pai, nós queremos que todas as pessoas que ouvirem essa palavra, sim, elas possam, ó Deus, parar para pensar e rever, sim, o tipo de cristianismo, sim, que eles estão tendo, estão vivendo. Nós queremos nesse momento, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no coração, amém, das pessoas, amém, para que elas tornem para Ti, sim, e não para o homem. Que a mensagem, Senhor, ela seja contrastada, sim, com aquele que prega, sim, e que, Senhor, haja realmente, ó meu Deus, uma contundência nessa palavra, sim, para que as vidas possam ser mudadas, alcançadas e mudadas para a glória do Teu nome tão somente. Usa-nos para a Tua glória nesse tempo difícil que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém.